fechando a matéria de bibliologia, ok? Na aula passada, nós falamos sobre as divisões da Bíblia hebraica, nas Bíblias. Tem a Bíblia hebraica tem 3 partes: as leis, a lei, a Torá, os profetas, os Levins e os escritos, que é tudo, ok? Vamos lá. A diferença da Bíblia hebraica para a nossa é que a Bíblia hebraica é o nosso Antigo Testamento, ok? Só que a divisão é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Vamos lá. Tem a Bíblia católica, que tem 7 livros a mais, eu estou recapitulando, tá? Tem 7 livros a mais, que são chamados de 7 livros apócrifos, ok? Apócrifos é não inspirados, que são chamados na Bíblia Católica de deuterocanônicos, ok? E tem algumas inserções também do livro de Daniel, ok? Vamos lá. Sim, falamos sobre isso. Não é a nossa Bíblia que está faltando 7 livros. É a Bíblia Católica que tem 7 a mais. Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia Católica, ela foi igualzinha à nossa até o ano de 1546, quando aconteceu o famoso Concílio de Trento, que é chamada Contra-Reforma Protestante. Houve a reforma com Martinho Lutero. Em 1515, Martinho Lutero pregou as 95 teses da porta, 1517, da porta do castelo de Wittenberg, reformou a igreja. O movimento cresceu, não conseguiu ser abafado pelo Papa da época. Martinho Lutero fez uma tradução da Bíblia do latim para o alemão e começou a divulgar a palavra de Deus, que até então era só para o alto clero. Por conta disso, o protestantismo nasceu e começou a volumar-se. Em resposta a isso, a Igreja Católica lançou a Contra-Reforma Protestante. O seio dessa Contra-Reforma foi o Concílio de Trento, 1546, aonde a Igreja Católica ela anexou à Bíblia Católica esses 7 livros. Eles corriam por fora. Nesse tempo, até esse tempo, esses livros eles existiam, mas eles corriam por fora como literatura deuterocanônica. Ok? Haja vista que não são só 7 livros apócrifos. Lembram-se? Sim. São quantos? Cerca de 200. Cerca de 200 livros apócrifos existem. Só esses 7 entraram na Bíblia Católica. Mas são muito mais. Por exemplo, alguns clássicos da literatura não, dos filmes de Hollywood são feitos baseados em livros apócrifos. Como, por exemplo, esse filme agora que saiu do Não É, que a gente foi enganado, né? Não é. O Não É foi baseado num livro apócrifo. Qual? O livro de Enoque. Vamos lá. E aí chegamos à nossa Bíblia. A Bíblia evangélica. Na verdade, não é bem esse nome, é a Bíblia. Ponto. Por quê? E como é que a gente sabe que essa Bíblia está certa? Primeiro, a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, é uma cópia idêntica da Taná. Taná é a Bíblia hebraica. A Taná tem a Torá, são os 5 livros de Moisés, os Levins, são os profetas, os Ketubins, que são os escritos. Ok? A nossa Bíblia tem essa parte toda no Antigo Testamento, só com divisões diferentes. Na nossa a gente divide Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Mas é a mesma coisa. Agora, o Novo Testamento não existe na Bíblia hebraica. Claro, lógico. Por quê? Porque eles não acreditam que o Messias veio. Para eles, Jesus Cristo de Nazaré não é o Messias. Portanto, eles estão esperando ainda o Messias. Tudo que se escreveu a partir de Jesus para eles não existe, não é canônico, não é reconhecido. Ok? E aí, nós falamos da multiplicidade
multiplicidade de traduções. Ok? Falamos das muitas Bíblias. Hoje tem Bíblia de tudo quanto é tipo, Bíblia de Estudo Genebra, NVI, NTLH, Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Vida de Estudo, Bíblia Vida Nova, Bíblia, vai falar aí, gente, Bíblia da Mulher, Bíblia do Homem, Bíblia do Homossexual, tem mesmo, a edição contemporânea agora é a Bíblia dos gays. Tem muita Bíblia diferente hoje em dia, né? E aí, o senhor está de óculos, qual é o seu nome? Rogério. Rogério, que horas tem? 5 para as 9. 5 para as 9. Por que o senhor falou exatamente a hora para mim? Porque o senhor só tem um relógio. Se eu tivesse 10 relógios no pulso, cada um tivesse diferente, um segundo ou outro de cada um, ia ser difícil para o senhor dizer a hora certa. O senhor fala a hora? Depende. Tem uns aqui que estão marcando isso, né? Hoje, as muitas traduções nos levam a isso. Não temos mais tanta certeza se o que está escrito está mesmo. Por quê? Devido à multiplicidade de traduções e a diferença. Está quente aqui dentro. Demais. Pelo amor de Deus, não é calor. Estou suando em brigas aqui. Devido às muitas traduções, a gente acaba se perdendo. Por quê? Há traduções e traduções. Isso sem falar dos erros gráficos da Bíblia. Que tem. Não é que a Bíblia está errada, mas nós não temos originais, chamados autógrafos. Lembra que eu falei disso? Muito bem. Então as cópias das cópias das cópias é o que temos. E aí, por causa... Tá vendo? Não tem... Gravado. Tá quente. Muito bem. E aí nós temos essa Babel de Bíblias hoje, né? Mas não vou ter muito tempo para falar sobre isso não. Vamos avançar. Isso aqui é o matéria que a gente já foi. E aí chegamos na aula passada no Talmud. O que é Talmud? A lei hebraica, a Torá, ela era muito difícil até para os judeus entenderem. E aí os rabinos debruçaram-se sobre a Torá e escreveram um comentário da Torá que se tornou a Mishnah. A Mishnah era um comentário da Torá, como a gente tem hoje o comentário de John Davis, de Moody, por aí vai. Ok? Era a Mishnah. Era os rabinos explicando a Torá. Mas mesmo essa explicação, ela tinha muitos arcaísmos judaicos difíceis de entender. E aí, depois disso, debruçaram-se sobre a Mishnah e traduziram ela em uma linguagem mais fácil, mais simples, mais coloquial. E a essa explicação mais detalhada chamaram de Gemara. E aí a junção da Mishnah e a Gemara, os dois juntos, formam o Talmud, que é essa coisa aí, volumosa, que dá agonia de você olhar. É muita coisa para ler. Agora, um rabino tem que ler isso tudo e pensar em saltear. Ok? Diga-se de passagem, quem já leu a Bíblia toda aqui? Quem já leu o Antigo Testamento todo? Quem já leu pelo menos o Pentateuco? Quem já leu era todo também, né? Vamos lá, então vai. Vamos lá. Quem já leu o Pentateuco, pelo menos? Não entendi. Quando eu perguntei o tempo todo, tinha mais gente. Deixa eu explicar. Irmão, fala pra quem tá do seu lado. Olha, o Pentateuco tá Vamos lá de novo. Quem já leu o Pentateuco? Melhorou. A carne eu sei. Sim. Quanto tempo você tem de crente? Quem aqui tem 1 ano de crente só?
Quem aqui tem 5 anos de crente? Até 5, né? Até 5. Quem aqui tem até 10? Quem aqui tem 12? Até 12. 10 também na vida. Um garoto judeu, quando ele faz 12 anos, ele, estou esquecendo o nome da Bar mitzvah. Isso, beleza. Ele vai fazer o bar mitzvah. Ele tem que ter decorado o Pentateuco todo. Decorado, não é lido não. Decorado, ele tem que saber toda a lei de cor. Nós perdemos para um garoto de 12 anos. Diga-se passagem, um garoto de 12 anos não nasce sabendo ler. Ele começa a ler lá pelos 5. Não é isso? Adolescente. Então, na realidade, ele tem no máximo 6 anos de leitura. Que é alfabetizado aos 5. Começa a ler fluentemente lá pelos 6, 7. E aí, queridos, com 6 ou 7 anos de leitura, ele já leu o Pentateuco todo e gravou. Ele leu muitas vezes aqui. Mas eles são religiosos por ele. Eu trabalho com judeu há mais de 15 anos. E nós, lamentavelmente, não somos. É boa a sua palavra. Deixa eu falar aqui uma coisa. Queridos, sob o manto da religiosidade, nós desprezamos o precioso, jogamos fora como vil aquilo que de verdade tem valor. Nós cobrimos com a capa da religiosidade práticas que nós deveríamos cultivar e não desprezar. Depois que se inventou dizer nas igrejas que nós não podemos ser religiosos, nós deixamos boas práticas. E a Bíblia diz que nós devemos guardar bons costumes. E esse é o deles. Leitura bíblica nunca foi religiosidade. Leitura bíblica é vida com Deus. Amém. Quanto mais lemos a Bíblia, tanto mais conhecemos a Deus. Falei na aula passada e vou repetir. Se lemos o livro de Gênesis, conhecemos o Deus? Alguém falou? Deus Criador. Quando lemos o livro de Êxodo, conhecemos o Deus? Libertador. Quando lemos o livro de Números, conhecemos o Deus? Hã? Levítico, conhecemos o Deus? Legislador. Livro de Números, o Deus? Eu falei na hora passada. Teve até alguém aqui que falou para mim que foi dormir às 2 da manhã lendo o livro de Números. Não foi, pastor Zacarias? O livro de Números é fascinante. É nele que acontece a peregrinação do deserto. É nele que se passam os 40 anos, na verdade 38. É nele que uma geração inteira vira cadáver no deserto. É nele. No livro de Números, nós conhecemos o Deus que cumpre o que falou. Mas a sua palavra não volta vazia. 603 mil homens saem. 600, aliás, deixa eu quebrar o paradigma. Vou jogar no chão agora um monte de coisa que vocês aprenderam. Fala para quem está chamando. Quantas pessoas entraram em Canaã? Quantas saíram do Egito? Vai, crente, responde. Quantas pessoas entraram em Canaã? Dos que saíram do Egito? Hã? Hã? Quem entrou em Canaã? Que saiu? Hã? Josué e Caleb. Então vamos lá. Quantas
Quantas? Nossa, vou perguntar de novo. Fala com vontade, vai. Quantas pessoas saíram do Egito e entraram efetivamente em Canaã? 2. De novo? 2. Mais alto, irmão. 2. Negativo. Não, não é isso. Nós temos a visão errada. Isso é Os pregadores disseram que só Josué e Caleb saíram do Egito e entrou em Canaã. Negativo. Porque Deus prometeu que aquela geração morreria no deserto. Mas aquela geração, todo mundo? Não. Abaixo de 17. Como? Abaixo de 17. Abaixo de 20. Quem tinha de 20 anos para cima e arrancava da espada, morreu. Mas quem tinha de 20 anos para baixo entrou, porque senão não teria nenhum ancião. Quando eles entram, quem tem de 20, vamos supor que no dia que Deus falou, ele tinha 19. Mas 40... Teve gente lá entrando com 59 anos e ele veio lá do Egito. Ok? Então a geração que ficou no deserto foi toda aquela geração de 20 anos para cima. Entenderam isso? Agora, oitentão só tinha Josué e Caleb. Caleb fala, né? Para José, ó, 85 anos. 45 anos tinha eu, quando o Senhor falou acerca de mim e de ti. Já está com 85. Ok? Vamos lá. Vamos seguir. Vamos na Mishnah, falamos da Gemara, as traduções, falamos das traduções. Mas então quanto você achou, pastor? Hã? Quanto você achou lá? Vamos lá. Agora voltando por causa disso que o número de números é número. Deus fala que vai morrer aquela geração no deserto, de 20 anos para cima. E arrancavam da espada, naquele momento, no tropeço de Cádiz, 603 mil homens arrancavam da espada. 40 anos, na verdade 38 anos se passam, a geração inteira morre no deserto. E aí, chega na beira de novo do Jordão, vamos atravessar. Moisés recebe a ordem, passa o cajado para Josué, fala com o povo, abençoa as tribos, sobe no livro, os levar. E aí a ordem vem, conta o povo. 40 anos se passaram, e eles contam o povo, uma geração toda morreu no deserto. Quantos tem que arrancam da espada de 20 anos para cima? 603 mil homens. A conta é exata. Deus é tremendo. Diga, Deus fala e cumpre. Ponto por ponto. Ok? Vamos lá. E aí falando das línguas originais, o Antigo Testamento foi escrito em? E o Novo Testamento em? Grego. Abra Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Vai. Seja rápido. No princípio, No princípio, vai lá, vai. no princípio, criou Deus os céus e a terra. Todo mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim eret ha-eretz. É isso que está lá. Ok? E isso é interessante. Leia aí. No princípio, Criou Deus os céus e a terra está pronta. Lê o versículo 3. Lê o 6. Peraí. Ele está criando de novo? No princípio, criou Deus. O céu e a terra. E agora? Ele está fazendo outra vez. Não é isso? Não, mas no princípio ele criou um projeto na cabeça dele e agora ele está... Por quê?
Bereshit bara. O bara aqui é a cabeça. Na cabeça criou Deus os céus e a terra. Ele fez um projeto, agora ele vai passar para a execução. Mesma coisa é no homem. No princípio criou Deus macho e fêmea. Aí depois, e ele fez o homem assim, pegou do pó da terra e soprou na narina e criou o homem e mandou dar nome aos animais, e depois fez uma operação, tirou a costela, fez a mulher e chamou o varão, porque do varão foi tomado. Ué, ele não tinha criado macho e fêmea, mas depois ele mostra que fez só o macho, e só depois é que ele faz a fêmea. O projeto, diga, no projeto estavam os dois. Saibam todos. Que no projeto de Deus, desde o início, estavam os dois. Macho e fêmea. Adão e Eva. E não Adão e Eva. Meu Deus! Pode jogar. Pará é cabeça. Como é que fica então essa tradução no original aí da Pará? É aproximadamente isso. Na cabeça criou Deus os céus e a terra. Isso, claro que é aproximado. Não é exato. É aproximado. Ok? Eu falei aqui sobre traduzir e transliterar. Falei? Traduzir e transliterar. Pastorzinho, já conhece a história? Vamos lá. Sim. Primeira carta de João 2:1. Olha lá. Finalzinho da Bíblia. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está assim lá no original. Deknia butata sas grafo, vina be amartete, caeantis amarte, paragaton exomen, proston pater, Jesu Cristo de Caion. No original grego, o termo é mais forte. Paraqueto, aí é o Espírito Santo. Jesus é o nosso advogado, ok? Ele assiste diante de Deus, está lá. Ele está dizendo o seguinte: não peque, mas se pecar, tem um advogado. Não joga toalha, não faz conjunto, não precisa se desculpar. É só pedir perdão. Mas não usa disso como artifício para viver. Pede perdão, pede perdão. Mas vamos seguir. As cópias antigas. Não temos hoje nenhuma cópia, nenhum original, nenhum autógrafo da Bíblia. Sabemos que a Bíblia foi escrita em papiros papiro, feito de uma planta, pergaminho, de couro de animais, curtido. Mas devido ao uso, o manusear, se hoje, Zé Carlos, sua Bíblia, peguei a Bíblia da semana passada, olha aqui, quanto tempo tem essa Bíblia? 10 anos. 10 anos. Olha o estado. Mas isso aqui não é vergonha, não. Porque Bíblias destruídas pelo uso é sinal de vidas que estão inteiras. Vergonha para você, que a sua Bíblia tem 10 anos e está novinha. Você não consegue. Isso é que é vergonha, porque você não usa ela, está lá. Você só abre a Bíblia quando o operador fala, abra a sua Bíblia, aí você. Isso aqui é vergonha. Destruído porque você usa muito, glória a Deus. Eu fui para a África, cheguei lá, fui ver a Bíblia com a irmãzinha, a gente não saiu para a Bíblia para nada, sem Bíblia mesmo. E aí, Gênesis já tinha sido arrebatado, Apocalipse não tinha sido arrebatado. Eu aprovo, tudo comigo. E a Bíblia tinha uns 20 donos, porque lá não fabricava Bíblia. Mas onde eu quero chegar? Se uma Bíblia de 10 anos está desse jeito, você imagina uma Bíblia que tivesse hoje 2000 anos. Como é que está aí? Usada, bem usada. E
Taná, que é cerca de 4.000 anos. E olha bem, um lugar inóspito, deserto. Imagina como custaria esse material. E aí é por isso, graças a Deus, os autógrafos, os originais, foram copiados. Naquele tempo não havia fábrica de Bíblia, não havia imprensa. Era copiado à mão. E glória a Deus pela religião. Porque a religião judaica, o judaísmo, se incumbiu de preservar os arcanos, os oráculos, os rabinos que copiavam, os escribas, eram homens criados para isso, desde meninos, escolhidos para ser escribas. E a eles era dada uma educação e passado aí toda uma tradição. O menino se colava junto a um escriba antigo e esse ia passar ao longo de décadas a profissão de escriba, aonde você vai escrever o texto sagrado. Você tem que estar limpo e a sua roupa muito bem passada. Na hora de escrever o nome de Deus, deixe a pena normal, pegue a pena de ouro. Para escrever o Yod He Vav He, só com a pena de ouro. Você não pode ser como as outras pessoas, porque você lida com o sagrado o tempo todo. Você não pode brincar como as outras crianças, fazer como os outros meninos, andar como os outros adolescentes, porque você foi escolhido para escrever a palavra de Deus, que é santo 3 vezes. Isso deixou um sentimento na alma judaica de que o rabino, o escriba, é alguém que lida com o sagrado, portanto o sagrado é. Quisera Deus que todos os nossos obreiros e obreiras, seja de porteiro a pastor, tivesse esse sentimento na alma. Quem lida com o sagrado é. Quem está separado para Deus não pode profanar o templo que Ele escolheu. Mas nós achamos tudo normal demais, abandonamos a religião que não serve para nada. E no lugar de jogar o desprezível fora, jogamos o precioso. Mas muitas cópias foram feitas. Glória a Deus. Muitas cópias foram feitas. E essa multidão de cópias ajudou a preservar. Como é que hoje a gente tem certeza de que o Novo Testamento é o Novo Testamento, o Antigo Testamento é o Antigo Testamento? Porque foram feitas muitas cópias. E muitas cópias foram achadas. E quando a gente faz o batimento, algumas estão carcomidas pelo tempo, estão destruídas pelo uso. E aí, aonde uma falta um pedaço, nas outras cópias tem um complemento. Então, comparando pedaço com pedaço, cópia com cópia, você acaba juntando o quebra-cabeça do texto e chega à conclusão de o que temos nas mãos, na verdade, a confiabilidade. E quem diz isso são os melhores biblistas do mundo. A confiabilidade do texto sagrado que nós temos acesso hoje é de 98% do que de verdade foi escrito. Os manuscritos do Mar Morto, que foram achados em vasos de argila, também confirmam isso que estou dizendo a vocês. E aí, mas nós temos 3 tipos de documentos principais. Digamos que numa árvore genealógica dos escritos bíblicos, nós temos 3 troncos principais, o que nós chamamos de códex. São cópias que datam do 2º ao 4º
da era cristã. E essas cópias, o nome deles está ali. Tem o Codex do Vaticano, que data de 325, 350 por aí. O Codex Sinaítico, que é de 375 a 400, portanto até o quarto século. E o Codex Alexandrino, que é data do ano 450, que é o mais novo, mas também é um bem vulnerável, digamos assim. Esses três códex se complementam. É por isso que nós temos traduções tão diferentes. Quem tem, olha na sua Bíblia, vê se a sua tradução é Almeida, revista e corrigida. Alguns de vocês é Almeida, revista e atualizada. A ARA, Almeida, revista e atualizada. E a ARC, Almeida, revista e corrigida. Elas estão nos dois troncos do Códex Vaticano e Alexandrino. Ok? A NVI, ela é do texto recebidos. Ok? Por isso você encontra tantas diferenças. Abra sua Bíblia. No livro de Romanos, no capítulo 8. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, aleluia. Amém. Quem achou? Quem está no aleluia, ajuda aí. Quem está no amém, ajuda quem está no aleluia. Vai. Todos amém? Amém. Tem alguém no aleluia? Ainda tem? Vamos lá. Leia comigo agora, todo mundo. Portanto, todo mundo. Olhe para a sua tradução. Olhe para a sua tradução. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus. Que não há Quem não tem a segunda parte? Quem não tem na sua Bíblia essa segunda parte, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito? Quem não tem essa segunda parte é a ARA, não é? atualizado. Atualizado. Não é isso? Isso. Você, no primeiro momento, os pastores aqui, achou aí? Tem a segunda parte? Então a sua é atualizada. Muito bem. Quem está lendo a sua que vai até que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, vai olhar para quem está do lado que não tem essa parte, que só tem a primeira, nenhuma condenação há para a justiça de Jesus. Ponto. Faz assim, pô, a Bíblia está errada. Está com buraco, está falhado. Falhou. Né? Mas na realidade é a sua Bíblia que tem esse complemento que está errado. Esse complemento, na verdade, no original, não está aí. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não faz parte do versículo 1. Quem compilou o texto eram rabinos convertidos, o que a gente poderia chamar hoje de cristão messiânico, de judeu messiânico. Quando tu copiar do Novo Testamento, olha esse camarada, como eu falei, olha pra cá, foi desde a sua meninice preparado, ensinado, instruído, educado para escrever o santo, o sagrado, o 3 vezes santo, a palavra de Deus, os arcanos, os oráculos do céu. O rigor e o escrúpulo
não pode, não faça, não use, não mexa, não deixe, não vá. É muito não. 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Conviveu com isso a vida toda. Viveu como judeu. Não pode, não toca, não olha, não entra, não vai, não vive. E aí ele aceita Jesus, crê no Evangelho, entra na graça. Glória a Deus. Mas, por causa da profissão, não sabe fazer outra coisa. Vai ser escriba de novo. Vai escrever o quê? Palavra de Deus outra vez. E aí dão a ele o quê? As cartas de Paulo para escrever, os evangelhos para escrever. E ele lê lá, na carta de Paulo, que diz que a lei não é nada, que a lei nada é, que o fim da lei é Cristo, aquele camarada que o judeu odeia. E ele vai escrevendo. E quando ele chega em Romanos hoje, no 7 ele começa a ficar meio assim, esse cara está ficando mal. O mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E ele está brincando com ele mesmo, esse cara é doido. E ele está escrevendo, está entendendo o que está escrevendo. E quando ele chega no final do capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? O cara perdeu a guerra. A luta foi forte. E ele perdeu a batalha. Aí quando começa o capítulo 8, uma boa notícia. Aquela guerra perdida, aquele fracasso no capítulo 7, começa com uma vitória no capítulo 8. Mas nós que vivemos nessa guerra miserável entre corpo e espírito, carne e o santo dentro de nós, aonde o velho homem quer pecar, mas o novo homem não quer. Aleluia. Liga com o outro. Lutamos com os olhos, as mulheres com os ouvidos, e cada um com o seu espinho na carne, e cada um lutando todo dia, e não dá nem tempo de prestar atenção na vida do outro, porque é tanta coisa para nossa vida. Eu não sei como é que alguém consegue, mas no final da história a gente acaba reconhecendo. Essa carne nos converte muito. Pode servir a Deus o tempo todo. Eu falei na outra turma, vamos dizer aqui: não enfrente a carne, enfrente o diabo. Resistir ao diabo pela fé, e ele fugirá de vós. Mas não enfrente o pecado, porque você não é paro para ele. Porque o diabo é só dizer sai, e ele sai. O diabo só tem duas opções. Fala, o diabo só tem duas opções. Ou ele sai. Ou ele sai. Sussurra, irmão, bora. Ou ele sai. Ou ele sai. Mas a carne não adianta, irmão. Passa o dia todo. Sai, todo dia, sai. Vai ficar fechado, vai ficar doendo. Depois tem que passar pomada. Não vai embora nunca. Só sai daqui quando morrer. Tem que aprender a dominar. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa guerra. O homem tem corpo, alma e espírito. Tem não? Vem. Diga, o homem tem corpo, alma, espírito. Diga, o espírito foi feito para reinar. A alma para servir. Está reinando. É o espírito. E a carne para ser escravo. Os dois. Da alma e do espírito. Mas quando Adão pecou, o Espírito cedeu o lugar à carne e a carne tomou o lugar do Espírito. A carne passou a reinar, o Espírito virou escravo. A alma continua no mesmo lugar, que antes servia ao Espírito, agora serve a quem está no lugar dele, a carne.
E quando aceitamos Jesus, passamos o resto da nossa vida fazendo com que espírito, alma, corpo. O espírito reinava, a alma servia e o corpo era escravo. Quando Adão pecou, o espírito tomou o lugar da carne e a carne no lugar do espírito. Aceitamos Jesus, a alma, ela não é escrava, ela é apenas serva. Ela serve a quem está reinando. E se o espírito reina, a alma serve ao espírito. Se a carne reina, a alma serve à carne. Passamos todo o resto da nossa vida, depois de aceitar Jesus, fazendo com que a carne volte a ser escrava e o espírito volte a reinar. Aleluia. Glória a Deus. Aí, o rabino lendo isso, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Eu falei, não, peraí. Cheque em branco, assinado, é muita liberdade, pode tudo. Não, eu perdi a minha vida toda, a adolescência, a juventude, toda a minha vida. E esses caras podem tudo, é muita coisa. Aí ele continuou escrevendo. Aí chegou lá no versículo 4, lê o versículo 4. Vai. Para que a justiça da lei Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que? Opa, ele teve uma ideia, lembra? Aí ele pega a parte B do versículo 4, leva lá no versículo 1 e cola. Diga, foi nesse dia. Foi inventado. Copiar, colar. Ele pegou a parte B e colou lá em cima e completou o pensamento. Antes, no versículo 1, nós tínhamos liberdade total. Aí ele transformou em liberdade condicional. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tira o ponto, bota a vírgula. Que? Nós quem? Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fechou o pensamento. Agora, você é livre para fazer a vontade de Deus. Nossa. Tem glória a Deus? Glória a Deus. Vamos lá. Pastor Carlinhos, esse aí era o 10º, lá do 16, Romanos 16, 22. Eu 10 que escrevi essa epístola, fui salvo do Senhor. Olha só, isso aí é o seguinte. Paulo teve um momento da vida dele que ele teve uma inflamação dos olhos. Paulo tinha problema na vista. E esta carta é escrita, ele dita e desce, escreve. Todo o livro de Romanos. E ele vai dizer depois, Paulo, desde como escrevi com letras grandes, ok? Para saber que é ele mesmo que está assinando no final. Então vamos lá. A Vulgata de Jerônimo. Sim, voltando aqui aos originais. Foram feitas muitas cópias, ok? E essas cópias, graças a Deus, foram preservadas. Quando chega ali, na Idade Média, em 390 até 405, Jerônimo vai produzir uma cópia das Escrituras e aí é criada a Vulgata Latina, ok? Olha, isso aqui é a genealogia das traduções, tá? Ó, os manuscritos originais, os autógrafos, eles chamam de autógrafos, né? Aí vem cópias mais antigas, as cópias antigas e as versões, e vem subindo, até chegar no que a gente tem hoje. E depois disso aqui, já vou ver mais coisa que tem. Hoje em dia, então, toda hora você faz uma melhor, uma tradução simples. Existem 3 tipos de tradução, eu falei isso na aula passada. Eu só não pastor. Apagador. Não, por favor. Já foi. As traduções
Me lembra aí, pessoal. Formais. As traduções flexíveis e as paráfrases. A tradução formal são aquelas que vão traduzir a palavra, o verbete, a sentença, ao pé da letra, do jeito que foi escrito, tomando-se por base a palavra, a origem da palavra. Vão se usar ali os exegetas. Aliás, diga-se passagem, semana que vem nós vamos ter uma aula eletiva. Todas as classes juntas, nós vamos ter uma aula todos juntos, vai ser maravilhoso, vai ser lá embaixo do auditório. Não falte, traga quem você quiser, pode trazer a família toda, ônibus cheio, traga quem você quiser, aula aberta, 0800, só não vai ter BLT. Pergunta aqui, o que é BLT? Canica. Mas pode trazer quem você quiser. A aula é aberta. Vai ser muito show. Vai ser lá embaixo, a gente vai passar um filme da Bíblia, muito importante. A gente vai comentar depois sobre algumas sentenças do filme. Depois disso, a gente vai entrar nessa classe aqui com... Tem alguma irmã grávida aqui? A Amanda Bustilho não veio, né? Para as irmãs aqui, tem irmãs que intencionam ter filhos mais tarde? Para as irmãs que intencionam ter filhos, guardem esses nomes, eu acho que são lindos. Nós vamos entrar na semana que vem com Dona Hermenêutica e Dona Exegese. Vamos estudar Hermenêutica e Exegese. Fechou de novo. Mas vamos lá. Os exegetas, eles vão buscar a palavra na sua origem. O verbete, eles vão extrair do texto o que o texto quer dizer na sua origem. Ok? Isso nas traduções formais. E aí algumas coisas ficam sem entender. Tem coisas na Bíblia que você vai ficar sem. O que é isso aqui? Porque na nossa língua não quer dizer nada. Agora não tem mais, eles tiraram. Mas algumas Bíblias antigas, no livro de Salmo, tinha um monte de palavras assim. Selah. Selah. Lembra disso? O que acontece? Essas palavras, elas de fato estão no texto, mas elas não são para traduzir, por quê? São instruções, porque o livro de Salmos é uma harpa cristã, é um inário, é a harpa cristã do povo de Israel, é o livro de Salmos, é o que eles cantavam nas celebrações, ok? Salmo 88 na Deusante tem aí, tá vendo? Então, isso são instruções para o mestre de canto, são intervalos entre um canto e outro. É como você está cantando uma canção e no meio dela você dá uma parada. E aí daqui a pouco você entra com o refrão. É isso. Ok? Pra gente não tem sentido. Mas não só isso, mas há outras palavras, por exemplo, que não tem sentido para nós. São coisas que no nosso idioma não tem similar. Por exemplo, circuncidar, para nós é uma palavra judaica, que a maior parte não sabe o que significa. E a maior parte não sabe o que significa, e a outra parte que sabe prefere esquecer. Sobretudo os homens. Porque pensar que vai... Vamos pular essa parte? Corta essa parte, pastor. Não corta. Literalmente. Vamos para trás para o teu nome. Volta aqui. Sim. E as traduções
Eu falei aqui, né? Só para eles aqui que estão chegando hoje. Um pastor foi para o meio da África pregar o evangelho a uma tribo indígena. Passou lá 3 anos e ganhou os índios para Jesus. E traduziu algumas passagens da Bíblia para eles. Foi um missionário, aliás, o missionário fez isso. Foi um pastor lá verificar como é que estava andando a missão. Foi da Inglaterra para lá. Chegou lá, o missionário disse para o pastorzinho, ó, você prega e eu vou traduzir para os índios. E ele começou a pregar. No meio da pregação, o pastorzinho fala, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei alvos como a neve, diz o Senhor. O missionário que está traduzindo para os índios, ele trava. Por quê? Porque não tem tradução. Ele fala, por que você não falou? Não dá. Aqui é a África, é quente. Eles são índios, não tem geladeira. Eles nunca viram a água virar neve, gelo. Não sabe o que é isso. Não tem palavra para traduzir para eles. Não existe isso. Água que faz, água que vira gelo. Não tem, tá voltando, deixa pra lá. No dia seguinte, o missionário diz para o pastor, pode repetir aquela passagem. Eu acho que eu achei a tradução. Então fala, ele, não, deixa ver se está certo. Aí ele de novo repete, ainda que vosso pecado seja vermelho como a escarlata, todavia os tornarei alvos como a neve, diz o Senhor. E o missionário traduz para os índios se prorrompem em glória a Deus e aleluia ao avivamento. E aí o pastor pergunta, o que você disse a eles? Aí ele fala, eu disse a eles, que ainda que o pecado deles seja negro como a lama do brejo, Jesus os tornará branco como a polpa do coco. Isso é traduzir. Ele desprezou as palavras. Ele usou a ideia. É por isso que você vai para a Bíblia e encontra traduções totalmente diferentes do outro. E se a gente mandar ler a Bíblia hoje na igreja, todo mundo junto, dá uma torre de Babel. Cada um tem uma. A NVI, sim, aí vamos lá. Aqui estão as flexíveis, ok? Mas aqui ainda tem uma outra, que é a paráfrase. É o caso da NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. A NVI também está quase lá. São traduções aonde se despreza não só o texto e a ideia, mas se tenta colocar em palavras de hoje o texto escrito há milênios. E aí, na maior parte das vezes, perdemos 2 vezes. Por quê? No afã de tentar fazer ficar fácil, perdemos a essência. É verdade. A palavra perde a força. E fica parecendo gibi. Fica parecendo romance de Agatha Christie. Daqui a pouco vai aparecer que é fã. Sério, a Bíblia está virando. Eles estão reescrevendo a Bíblia. Aliás, a Record está fazendo isso, né? Os 10 mandamentos. Eu acho que deve ser uns 1000 mandamentos, porque olha, é grande o negócio. Olha só, Martinho Lutero cria o protestantismo, ele vem ali com as teses, o fundamento do protestantismo. Logo depois a igreja vem e cria a maneira de fazer uma reforma em cima daquilo, colocando os 7 livros em cima, correto? Isso, a igreja católica ali, contra a reforma. Por que essa entrada do protestantismo com o livro de Martinho Lutero não entra nessa escala da formação da Bíblia que a gente conhece hoje? Não, ou eu não consegui me achar nela ali? Aqui a gente vai encontrar as traduções que se firmaram. Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão, só para o alemão, e ficou por lá. Essas traduções, elas se tornaram importantes porque elas foram para o mundo, não para aquele país, aquela regiãozinha. A gente tem traduções brasileiras porque nós somos brasileiros, estamos estudando aqui no Brasil. Então tem a parte da bibliologia para o Brasil. Aí vai entrar as traduções brasileiras, Padre Marcos Soares, por aí vai. Padre Figueiredo. Mas, no caso que eu estou falando, por que a Vulgata Latina entra? Porque ela foi uma tradução que alcançou vários povos do mundo.
os gregos dominaram, o grego foi espalhado. Okay? O mundo falava grego. Os romanos dominaram, depois da Grécia, por um tempo continuou sendo o idioma grego. Mas, na Alta Idade Média, o latim se espalhou muito mais, não mais pela ideologia bélica, mas pela hegemonia religiosa. Roma, não a Roma bélica, mas a Roma religiosa, estou falando do Vaticano, se lançou mão do latim para que as escrituras fossem de domínio do alto clero. As missas eram rezadas em latim. O povo ouvia. Por que as capelas, as igrejas, a arte sacra foi tão forte na Idade Média? Por causa disso. O povo não entendia o que se estava lendo. Então, eles adoravam as gravuras. Que isso eles entendiam. No afã de não conhecer o texto, se lia as imagens. Entenderam isso? Na continuação, algumas Bíblias se tornam importantes. Quando a gente vem para a língua portuguesa, vem as Almeida. Deixa eu entender então. Então, quando Martim Lutero ele fez a reforma, ele pura e simplesmente traduziu para o alemão para que quem fosse alemão pudesse conhecer. Isso. O que nós conhecemos de Bíblia, então hoje, é a tradução antes dele. Isso. Só que a gente não relaciona com o que vem depois do conselho. Não, mas tem outro. As Bíblias, a partir da reforma, como é que eu vou dizer isso para você? Vou achar aqui uma. Pronto. Imagina uma represa. Ok? Está lá, tudo. Aquela barragem, aquela represa. A força da água está acumulando. E a coisa está ficando cada vez mais pesada. Isso é o protestantismo antes da reforma. Porque antes disso tem a morte dos huguenotes na França. A noite de São Bartolomeu. Você vai encontrar a Europa fervendo de novos crentes. Aliás, a gente não pode entrar nisso que é a história da igreja. Mas vamos dar uma palhinha, vamos tentar entender. A reforma de Lutero foi o estupim. Na verdade, ele foi o tronco que bateu na barragem e arrebentou com tudo. E aí tudo que estava preso foi junto. Lutero mesmo foi um bom pai. Se você ler as 95 teses, quando eu li, eu fiquei frustrado. Porque eu tinha uma ideia das 95 teses que era meu Deus, teologia de descer do céu. Nada disso. Leia as 95 teses, está na internet. Você vai ver que ele é um bom padre, ele vai concordar com o Vaticano em quase tudo. Ele só discorda com duas coisas: a venda das indulgências, que ele não aceita, isso está certo, e ele vai dizer que é pela fé, a salvação. Pela fé o justo viverá. Tirando esses dois pontos, o resto de tudo ele concorda. Ele nunca foi contra Maria. Lutero nunca se contrapôs à Maria. Agora, ato contínuo. Lutero reforma a igreja. Na sequência, levanta-se Zwinglio. Depois, Calvino. E esses, meu irmão, vão mudar, vão levantar a igreja de cabeça para cima. Vai, olha. Porque o detalhe, Lutero foi quem Deus usou para startar a coisa. 100 anos antes, a igreja estava acostumada a matar todo mundo. Todo mundo que se levantava, a igreja matava. John Hus, de dentro da fogueira, ele gritou: vocês podem matar a esse ganso. Hus, em alemão, é ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne. E a esse, vocês não vão poder calar. Esse cisne era Lutero. 100 anos depois está Lutero na porta do Castelo de Wittenberg, pregando a 95 teses. E aí, na sequência, vai vir uma avalanche de novidade. Muita coisa vai acontecer. Haja vista que 17 anos antes, a América foi descoberta. Ok? A Inglaterra
como o Tratado Internacional tem que povoar, tem que colonizar para dizer que é seu, ela mandou. Olha a diferença. Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, 1492. Brasil, 1500. 8 anos. Temos 8 anos de diferença em idade. América e o Brasil. Por que somos tão diferentes? Questão espiritual. Nunca foi natural. A Europa estava fervendo com os huguenotes, os crentes novos. Aqueles bruxos e bruxas que você vê nos filmes de Hollywood, que são queimados na fogueira e proferem maldições, não todos, mas uma grande parte deles não são bruxos, coisa nenhuma, são crentes. Por quê? Para uma igreja corrompida, que não tinha mais poder para nada, que se vendeu por dinheiro e poder papal, explicar que um crente botava a mão num doente da peste espanhola que matava em 48 horas e não tinha cura, 1/3 da humanidade foi para a vala, e esses crentes colocavam a mão e curavam, para explicar que eles eram o quê? Cheios do Espírito Santo. Isso era dizer que a igreja perdeu o seu poder e é eles que o têm. Para não dar o recibo de que eles têm, que a igreja, o alto clero, perdeu, condenam-os à fogueira, queimam-os no fogo. E de dentro do fogo, muitos deles profetizaram. E Deus honrou. E aí, para nossos livros de história, entrou como maldição. Porque o que eles disseram, muitas das vezes, aconteceu. Ok? Pastor, só uma última. John Hus mesmo foi um deles. Fala, desculpa. Por que todas essas versões que nós vimos aí, para ter a nossa chegada aqui na última, por exemplo, são escritas por padres ou freios? Porque a igreja católica era quem... Aliás, não existia duas igrejas, só existia uma. Até 1517 só tem uma igreja católica. A igreja católica, apostólica, romana é a igreja. Tem duas. Os papas, até o fim da Idade Média, eram os senhores do mundo. Não vou falar sobre isso, porque eu vou atropelar a grade. Você vai ter um módulo, aliás, dois módulos sobre história do cristianismo. No primeiro módulo, a gente vai falar da história do cristianismo, de Atos dos Apóstolos até a Baixa Idade Média, ali 1100. No segundo módulo, a gente vai falar de 1100 alguma coisa até os dias de hoje. A gente vai fazer a viagem de toda a história do cristianismo, dos dias de Paulo e Pedro até os nossos dias. Da igreja de Esmirna até a igreja de Laodiceia. Eu não posso atropelar a grade, senão eu vou entrar em matérias que a gente ainda não foi lá. Mas, a princípio, que eu acho que glória a Deus, acabou o tempo. Eu vou aqui só, essa matéria acabou. Posso falar para nada. Gente, eu lamento, mas assim, é muita coisa. E para dar aula com profundidade, a gente perde algumas coisinhas, mas glória a Deus por isso. São 18 módulos, 36 matérias, há muito por conhecer. Semana que vem estaremos passando um filme sobre Atos dos Apóstolos. Vamos passar o filme e você vai fazer uma resenha do filme, já eu falo. A aula é importante, a aula é letiva, mas é importante. As turmas estarão passadas lá embaixo. Não falte a próxima aula, ok? Em nome de Jesus.